nossa, a lição de número 80. O título é O Não, entre aspas, e a Luta. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Emmanuel. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixe que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atenda com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos compromissos para a fidelidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim, o sim, entre aspas, pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer, que é o não, não, né? Então, até a forma como Jesus fala era perfeita. Ele falou sim, sim, não, não. Deu quantos sim? 2. Deu quantos não? 2. Já mostrou para nós que tanto sim quantos sim tem que haver quantos nãos, em equilíbrio. No próprio versículo, ele podia falar assim, mas seja o vosso falar sim ou não. Ou sim, sim e não. Ou sim e não, não. Como que ele fala sim, sim, proposital? Sim, sim, não, não. Equilíbrio. Para cada 2 sim, 2 não. Para cada 10 sim, 10 não. E assim sucessivamente. Equilíbrio significa, entre a forma de falar, uma maneira muito simples. Então vamos lá. Ama de acordo com as lições do Evangelho. Ama mesmo, ama. Mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão. Muitas vezes eu pergunto, o que é um grilhão? Não tem aquelas argolonas gigantes? Aquele é um grilhão que prende as algemas, que prende as correntes. Aquele é o grilhão. Se seu amor se transformar naquilo, você vai ficar preso. Aí ele vai falar assim, impedindo-te a marcha para a vida superior. Porque no ato de você amar, se você não tomar cuidado, você começa a transformar o amor em paixão, apego, dependência. E é aí que se torna é daí que vem o sofrimento. Amar não provoca sofrimento em hipótese nenhuma. O que provoca sofrimento são paixão, dependência, apego, tentativa de controle, frustração, da gente de controlar a vida de alguém ou alguém e não tem as respostas que a gente imagina. Pronto, aí vem o sofrimento. Mas amor
não provoca sofrimento, porque o amor é liberdade, é dar liberdade a quem você ama para que ela seja feliz com quem, onde e quando quiser. Então ele não tem como te fazer sofrer. Mas nós confundimos as coisas. E é aí que essa é a barreira entre o amor, apego, dependência, controle, paixão. É quando eu começo a não mais dar o amor. Eu começo a negociar, a medir o retorno, a perceber se está tendo efeito, se não está tendo efeito. Então, é nesse momento em que eu começo a querer deixar o amor de lado, o amar incondicionalmente, e passo a trabalhar mais nesses itens de correlação. E que aí a gente estabelece uma dependência, e isso aí vai virando uma série de coisas nas nossas relações. Aí vem sofrimento, é muito difícil. Aí ele diz assim: ajuda. Então nós estamos entendendo. Cuidado, ame, mas cuidado para que o amor não se transforme em agrilhão. Aí você está preso na situação ou na pessoa que você diz amar. Aí você está preso nela. Aí se ela for pro buraco, você vai junto. Se ela se transformar numa pessoa agressiva, você vai ficar também. Você passa quase que a ser o alto-falante tem uma bobina atrás dele que passa a corrente elétrica que faz um campo magnético. Então, a gente não vê, a gente só vê a película do alto-falante fazendo assim, e isso empurra o ar que dá o som. Mas o que está por trás é aquela corrente elétrica. Quando eu deixo de amar alguém, essa pessoa, eu não estou mais amando a situação, a pessoa, ela passa a ser a corrente elétrica que ninguém vê na minha vida. É ela que vai dar o tom na minha vida. Se essa pessoa está mal, está chata, está insuportável, está legal, é assim que eu vou reagir. Então eu sou a película do alto-falante. Se passar corrente ali, ele vibra. Se passa mais rápido, ele vibra. Ele não tem opinião. Ele cede ao magnetismo. Então, se eu deixo de amar alguém, eu começo a estar alegre porque ele está alegre, triste porque ele está triste, mal-humorado porque ele está mal-humorado. E eu começo a ficar assim, meio, quase que perco a minha personalidade, porque eu comecei a quase que me imantar naquela pessoa. E isso é um grande problema, porque isso não é amor. Às vezes você tem alguém, né, uma pessoa que tem um vício, a droga, por exemplo, que é a mais terrível. Às vezes você tem alguém na família que tem um vício também. Uma coisa é eu amar esse parente, essa pessoa e querer ajudá-lo. Outra coisa é eu me envolver totalmente, transformar esse amor, essa vontade, esse sentimento em um agrilhão e me prender à vida dessa pessoa, a ponto de que eu só vou ser feliz se essa pessoa for feliz, se essa pessoa estiver bem, se essa pessoa largar da droga, se essa pessoa... Nesse sentido não dá, porque aí eu estou parando a minha evolução, eu estou deixando de crescer, progredir, evoluir, porque eu estou deixando que a vida dessa pessoa me influencia. Mas observe uma coisa quando eu permito isso, que você pouco está influenciando a vida dessa pessoa. Então, alguém está errado, certo? É você. Aqui a pessoa não está se deixando se influenciar pela sua vida, pela sua bondade muitas vezes, pela sua atenção. Mas você está se deixando influenciar pelo mau humor, pelo vício dela, pelas conversas que ela fala, você acredita, deixa-se entrar nisso. Então, também tem que haver opa, peraí, eu acho que eu não estou mais amando. Eu estou criando um grilhão. Aí vai vir o sofrimento, porque se é um grilhão eu vou me prender. Aí daqui a pouco todos os problemas que essa pessoa passar por o uso da droga, você vai passar quase que indiretamente. E até mais. Porque a hora que ela passar pelo sofrimento que você acompanhou ela e passou, ela daqui a pouco volta de novo por causa do vício e você não tem mais fôlego para voltar de novo. Então você vai sofrer mais do que ela, porque ela tem um motivo
para sofrer tudo aquilo. E você não tem esse motivo, você não tem o vício, você está lúcido, você está acordado. Então, vai ser terrível. Aí você vai dizer, eu estou assim porque eu fui amar demais. Não, você deixou o seu amor se transformar num grilhão. Tome muito cuidado. O amor é uma solução para você, não para os outros. Amar alguém não soluciona o problema dele, soluciona o entender as suas relações com aquela pessoa. Você entende mais, você compreende mais, mas não soluciona o problema dele. Então, dizer, eu amo, eu vou salvar porque eu amo, não vai não. Porque ela precisa amar também, aí vai salvar ela. O amor salva quem tem, não a quem recebe o amor. Então não adianta eu amar muito a humanidade, não vai salvar a humanidade. Jesus nos amou muito, salvou quem? Ninguém, certo? Mas o amor dele faz com que ele nos entenda, compreenda perfeitamente. Nós é que precisamos aprender a amar, para então nós nos libertarmos gradativamente. Senão nós estamos presos na nossa própria ignorância. Então, aí ele diz aqui assim, ó. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Chamou você para cooperar, vamos cooperar. Entretanto, não deixes que teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Por exemplo, ajuda, né? A palavra bem, ajuda, não salva, resolva o problema do não. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Ajudar e cooperar não é solucionar. Tá certo? Não é nada definitivo, é auxílio. Então ele está falando assim, mas não deixa que crie perturbações e vícios para o caminho alheio. Perturbações às vezes, olha, acontece demais. No ato de você tentar ajudar as pessoas no momento de carência do nosso planeta, ainda mais sendo homem e mulher, começa a surgir aqueles amores, né? Aquele atender, aquele acolhimento, aí a pessoa já começa a sentir outra coisa, já acha que é outra coisa, porque é homem. Ensinaram a gente que não existe amor entre homem e mulher. Então, se eu sinto amor, é porque o meu amor é mulher por homem, um homem por mulher. Não existe amor de amizade, que eu estou falando, entre homem e mulher. A nossa educação ela é muito polarizada no campo da sexualidade. Se uma mulher ajuda muito uma mulher, difícil uma vai se apaixonar pela outra. Um homem ajuda muito um homem. Hoje em dia nós estamos com um problema nessa área, mas estou falando como era antes. Um homem ajuda muito o homem, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas se um homem ajudar uma mulher ajudar o homem, pronto, isso aí pode vir a dar problema. Não estava falando até de Jesus e Maria, Madalena? Entendeu? Então, se estiver indo para este lado, se converter para esse lado, aí calma, porque você vai criar aqui perturbações nessa vida, naquela pessoa. Alerta a pessoa, olha, não é isso, não pode ser assim. E se tiver que se distanciar, vai ter que se distanciar, porque aí você não está ajudando. Você está ajudando uma coisa e perturbando a outra, né? Vícios para o caminho alheio. E aí você tem que tomar cuidado também, porque nessa facilidade, né? Aí a pessoa, que nem a Joana disse, daqui a volta, eu já quero morar com você, eu já quero isso, ela já começa a criar uma dependência, a pessoa já ia comer, se ela aceita, a Joana ia se tornar uma moradia e a comida dela totalmente independente. Imagina, isso é como eu pegasse um animal também para criar. Eu dou a ele a moradia e dou comida para ele. Mas o ser humano não é isso, não. O ser humano, isso não basta, né? Então, não, calma. Não é assim que funciona. Isso aí pode levar uma pessoa impulsionada pela caridade a cometer um grave erro na vida. Um grave erro. E terminar as duas machucadas. A pessoa dependente quimicamente e ela pavor de ser humano na vida dela em nome da chamada caridade. Tá vendo? O que ela falou
Reconhecer suas limitações é quando eu estou voltada para a minha reforma íntima. Se eu não estou voltada para mim, só para os outros, eu vou entrar um monte de furada. Eu vou entrar numas furadas aí que de repente você vê tantas pessoas hoje em dia vivem dando depoimentos de que não se deve ajudar as pessoas, nem animal, não deve ajudar nem animal, falando horrores de toda a prática que você imagina de auxílio ao próximo, para fora, porque não estavam preparados dentro, não havia feito uma reforma íntima. Como a Joana mostrou aqui, como que eu ia abrigar uma dependente química na minha casa se eu não tinha nem preparo para lidar com um dependente químico? Poxa, tem que saber reconhecer que existem limites, sim, né? Isso é muito, muito importante. E se eu, na minha ideia de ajudar inocente, estaria até contribuindo, sem saber, né? Eu conheço pais, né, que na inocência de ajudar os seus filhos a sair do vício, bancou o vício ao filho, até o filho morrer. Por quê? Porque o vício mata, entendeu? Mata, não tem jeito, não tem para onde caminhar. Então ele pensava assim, olha, eu não vou deixar meu filho sem... Por causa do vício ele vai roubar, por causa do vício ele vai cometer um monte de atrocidades. Então eu prefiro dar a substância para ele aqui em casa. E aí ele usa o vício aqui em casa. Aí a pergunta é para o pai: você realmente está fazendo isso para ele, seu filho, ou por você? Você está com vergonha dele na busca da substância roubar, e aí a polícia pegar, chamar você na polícia, todo mundo fica sabendo que seu vício, que seu filho usa droga, e você quer ficar quietinho com ele ali em casa? Ou você está fazendo isso para o teu filho, para ele sair do vício? Porque para o teu filho você está dando a substância para ele. Qual é o tratamento neste mundo que diria que sua técnica vai tirá-lo do vício? Não existe um acordo científico nessa área. Você está alimentando o vício. E me diz também, se você, alimentando ele no vício da substância, qual seria a ciência ou a teoria que dizia que depois de um determinado tempo aquela substância pararia de dar todos os efeitos que você está dando, e isso regeneraria o corpo dele e ele salvaria? Ou seja, literalmente, você está matando seu filho. A diferença é essa. Ele poderia morrer tentando roubar e alguém dar um tiro nele, na polícia, batendo nele, entrar aí nesses lugares e se autodestruir até morrer com uma doença ou outra, e seria o mundo. Aqui é você. Só isso. Então, e ele pensava que ele estava fazendo bem. O melhor bem que ele podia fazer para o filho dele é alimentá-lo na substância. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Cuidado com aqueles pedidos. Me faz um favor. Ou você poderia me ajudar fazendo... Verifique se o que essas pessoas estão te pedindo para você fazer, e que geralmente o cristão é solícito, naturalmente, porque ele tem a boa vontade, ele não está sendo utilizado naquele processo. Então, verifique leviandade. Se a pessoa está sendo leviana, e insensata no que ela está pedindo. Não, olha, pode ser algo muito bom para você. Você poderia ficar olhando para mim, por favor, a hora que meu marido chega e sai de casa? Você me faria esse favor? Não tem sentido para um cristão, né? Então a gente tem que ver se tem sensatez esse pedido, porque nesse afã nosso de querer ser sempre caridade, a gente quer fazer tudo para o outro. Calma, você pode estar sendo utilizado de maneira errada, tá? A caridade, nunca se esqueça, tem que na sua cabeça melhorar o outro. Se você não encontrar essa resposta, em que estou sendo útil, caridade inútil não existe. Que adianta eu abrigar uma pessoa
que usam droga na minha casa e eu não tenho preparo para lidar com ela. É uma caridade inútil da sua parte, porque você não vai contribuir com ela. Não vai. Pode até errar na maneira de se relacionar com essa pessoa. Então, tudo está mostrando que você está sendo insensato. É diferente, por exemplo, Janete falando, não quero alguém que fume em casa. Mas muitas vezes a pessoa fala, Janete, eu estou parando de fumar. Eu estou tentando, estou lutando muito para parar. Então ela tem uma projeção. Aí já é bom, eu posso aguentar. Então você vai fumar lá fora de casa. E ele está fazendo um tempo. E a pessoa tem que ter consciência. Se vai ou não conseguir, ou se de repente ela chegar à conclusão, não vou conseguir parar, falar, Janete, eu sei que eu não vou parar e vou ter que me mudar. Não precisa nem você pedir, porque eu sei que você não quer viver. Uma coisa é ela dar uma auxílio com uma proposta de um futuro melhor para a pessoa. Quando a gente faz caridade, quando a gente ama, a gente quer o bem do outro. E isso a gente não pode perder de vista. Se o que eu acho que eu estou fazendo, não está melhorando o outro, não está correto o que eu estou fazendo, eu tenho que parar de fazer. Porque senão não é amor, não vai justificar. Seja amor de mãe, amor de pai, amor de filho, amor de irmão, em nome do amor que nós tiver. Tá certo? Não faça aquilo que não está proporcionando, ajudando, auxiliando o outro. Ah, mas eu amo, eu sou pai, eu sou mãe. Não justifica isso. Muitas vezes é mais amor a si próprio do que ao outro. Porque se eu amo realmente aquela pessoa a quem eu estou auxiliando ela, eu estou olhando se está tendo benefício para ela. Se ela está... Gente, o que eu gostaria de ser é o que eu gostaria pelo outro, não é assim, né? Fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse. Você não quer ser independente? Você não quer ser esperto, inteligente, ter uma boa saúde e tudo? É isso que você quer para aquele que te ama, o que você ama. Você não pode criar dependência. Não ceda às leviandades da insensatez. Não ceda. Não. Você fala assim, desculpa, gosto muito de você, mas não vai dar para... Isso eu não vou fazer, não. Abre portas de acesso ao bem-estar. Abre as portas para as pessoas se sentirem bem, né? Aos que te cercam. Mas não ouvides. A educação dos companheiros para a felicidade real. Ou seja, vamos dizer que você é um empresário, né? E aí você pode pagar bem os seus colaboradores. Então você vai abrir as portas para um bem-estar aí muito bom, muito grande, principalmente material. Mas cuidado, para que você não faça isso de maneira... dispensativa, mas irresponsável da sua parte. Não pensa que porque você tem condição de dar o bem-estar a alguém, e só porque você tem a condição, você pode fazer o que você quiser. Porque essa condição quem te deu foi a Deus, e você vai ter que prestar conta. Então até o bem-estar que você favorece aos outros tem que ser algo pertinente para o bem do outro, para a evolução do outro. Então eu não posso pegar, por mim eu te dou porque eu tenho condição, agora o que você vai fazer com isso é um problema seu. Não existe isso na visão cristã. Você é responsável pelo que ela vai fazer com aquelas coisas que você der. Mas Guto, como que eu vou saber, como que eu vou adivinhar? Bom, se por acaso, lógico que se por acaso não passa pela sua cabeça aquela possibilidade, é uma coisa, mas outra passa pela minha cabeça que vai acontecer isso, mas eu não estou nem aí, então não é amor. Tá certo? Por exemplo, se passa um filho quer um carro para ele trabalhar, e
Eu vejo, eu sou pai, a mãe, sou ali, tô ali. Eu sei que se eu não conheço meu filho, ninguém é que conhece. Sei que ele é malandro, entendeu? Ele, quando tiver carro, se ele tiver carro, ele já é malandro de ônibus, mais malandro com carro. Pode todo mundo, ninguém saber disso. Eu sei, se eu conheço o meu filho, eu sei. Não adianta ninguém. Aí ele fala, papai, me dá um carro. Eu tenho condição, eu sou rico, né? Eu tenho condição de dar o carro, mas se eu der o carro, eu sei que ele não vai trabalhar, ele vai pra farra, pra boate, pra bar, pra casa do amigo, um monte de coisa. Menos cumprir o horário, vai perder o emprego dele, não vai parar em lugar nenhum. Eu sei disso. Aí eu faço de conta assim, mas eu posso? Eu dou o carro e finjo que não sei. Vou ser responsável por esse filho. Esse filho vai passar lá na frente a não gostar de mim. Por quê? Porque ele sabe que o fracasso da vida dele se deve a mim. É a minha negligência em relação a ele. Espíritos não tem como enganar, né? A gente engana. O filho agora pensa que ele pensa que eu não sei o que eu estou fazendo. Eu penso que ele não sabe o que eu estou fazendo. Mas quando a gente dorme, a gente sabe o que está fazendo. E aí começam a, de repente, aquele filho virar uma perturbação na minha vida, e principalmente se ele passar dificuldades em relação a isso, tá? Joga na minha cara, começa a me perseguir, começa a me dar alguns problemas mais complexos aí. Então verifica se eu não estou abrindo portas de acesso ao bem-estar sem refletir se eu estou educando. Se andar a pé faz ele cumprir os horários de trabalho dele, trabalhar mais, se dedicar mais para juntar dinheiro e comprar um carro, então deixa ele a pé. Mesmo que você tenha rios de dinheiro para dar carro para ele. É melhor você ser alguém de que ele lembre que sempre esteve educando ele, do que alguém que foi o problema da vida dele, a causa dele não crescer, dele não evoluir, dele se tornar mimado, dele não se desenvolver. Então, qual dos dois você quer ser bem-vindo? Naturalmente, já vou dizer aos pais, os que educam só passam a ser santo, perfeito, maravilhoso depois que morrem. Os que não educam são amados já desde já. Então, é isso que é importante as pessoas pensar. Se você quer ajudar, ajuda integralmente, verdadeiramente, assim. Vou te ajudar, mas eu vou evoluir. Você é a minha experiência, é a minha prática de amor, mas não é a minha dependência. Porque às vezes tem o alcoólatra em casa e tem o dependente do dependente. Vocês vão falar que não tem? Tem, gente, tem. Que não faz nada sem o dependente. Então é um problema e tem que ser visto. Mas se for realmente lúcido essa relação clara, é maravilhosa, é fantástica. Mesmo que não tire a pessoa daquilo, mas foi bacana, foi bonita aquela relação, né? Dos cuidados, das orações e tudo mais. Mas o outro tem que participar. Senão não adianta, senão é igual aquela mãe que quer tirar o filho de todos os problemas, mas não vai tirar, porque ele não sabe o que estão fazendo por ele. O pai também não sabe, os filhos não sabem o que os pais fazem por ele, e continua indo no buraco abaixo. Tem que haver essa participação, a relação, o diálogo e tudo, e porque o outro vai se sentindo, por exemplo, imagina que a minha esposa, eu sou alcoólatra, e a minha esposa, eu vejo que ela está... Todo dia ela sai, por exemplo, um certo horário à noite, para ir lá ficar 1 hora ouvindo uma palestra, mas que, por exemplo, eu não posso, né? Quer dizer, eu posso participar. E aí eu vejo que ela vai todo dia à noite. Todo dia que ela sair, eu sinto culpa. Porque ela está indo lá por mim. Na nossa conversa de clareza, eu estou indo lá, Guto. Eu estou indo lá porque lá eu estou aprendendo a como tratar você, a sua doença e tudo mais. Vamos lá? Não precisa. Eu sou isso, eu sou aquilo. E também eu só bebo um pouquinho, meu bem. Não dá certo. Não, então eu vou. Vamos supor que aí eu não vou.
começa, geralmente, quem tem o problema é que é o difícil. Mas a mulher ou o marido continua indo. Toda vez que ela fala, ó, tô indo lá, ele sabe. Então ele sabe que o problema está dando um desconforto. Essa pessoa não está assistindo novela, não está levando a vida dela, podia fazer um monte de coisa naquele dia, naquele hora. Ela está indo lá para aprender como cuidar de mim. Aí começa a surgir a gratidão. Mas será que eu estou melhorando? Eu começo a sentir culpa, eu começo a me cobrar, entendeu? E ela está sempre, vamos lá, poxa, está ficando pesado para mim, você não está querendo ir, vamos lá junto. Ah, mas aquilo não me adianta, eu não preciso, precisa. Se nós queremos sair disso, nós somos um casal, somos nós, entendeu? Se você abandonar, não tem mais nós, tem só você. Então você casou com a bebida e desquitou de mim. Quer dizer, você não quer mais saber que sua bebida. Eu falo que sempre, gente, a dependência, toda dependência, seja qual for o grau dela, ela tem um pouco de egoísmo extremo, que é vem da falta de amor próprio, materialismo e egoísmo. Porque quando uma pessoa é vertida aos outros, ela não se dá esse direito. Compreenderam? Imagina uma mãe, quando ela ama um filho, ela sai do vício porque não tem com quem deixar o filho. Porque ela ficou grávida, porque ela não pode amamentar e transmitir substâncias viciosas à criança. Ela para o vício, isso é amor. Quando ela não tem isso, ela vai usar até quando está grávida, não está nem aí. Então tem que ver que tipo da pessoa, qual o perfil dessa pessoa, que é o extremo do egoísmo. Tem pessoa que só vê ela se dá o direito, por exemplo, de não fazer nada em casa. Nada. É o narcisista. É o narcisista. É isso aí mesmo. É isso aí. Nada. Vai beber. A bebidinha sai ali na frente. A mulher se mata, os filhos. Todo mundo se mata. Tranquilo. Se tiver a bebida dele, tá bom. Isso é auto-idolatria. Você tá entendendo? É uma auto-idolatria. Imagine que todo mundo daquela casa fizesse exatamente o mesmo. A família já teria se destruído. Então, para esse, a família já não existe mais, só existe eu. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse qual é o nível que chegou. Muitas vezes não é a química que está gerando o problema, é a personalidade, é o viciado que tem uma personalidade extremamente egoísta. Como que você falou, Janete, o nome? Narcisista que se viciou. Então, às vezes você vai tirar o vício e o narcisismo continua. Eu conheço pessoas que tinham um comportamento com vício, depois parou a substância e continuou com o mesmo comportamento, e as pessoas vieram reclamar. Mas agora não tem mais o vício, Guto. É isso que a gente não entende. Porque a gente joga a culpa tudo no vício. Irresponsabilidade, egoísmo não tem a ver com substância, gente. Não tem a ver. Muitas vezes a pessoa é tão narcisista que ela utiliza do vício para se desligar das cobranças de consciência do que ela faz. Ela só pensa nela. Todo mundo tem que servir, tem que aceitar, tem que ser, não pode tocar nesse assunto, não pode falar aquilo, não pode ser isso, não pode. Ela dita as regras, de tanto ela não se torna uma pessoa humilde dentro de casa. Pelo contrário, tem pessoas que ainda bate nos outros, na esposa, bate no filho, quer ser na marra, aquela autoridade ali dentro de casa. Esse tipo não é a bebida, não é o vício. O vício está habitando uma personalidade. Eu tenho uma esposa que é problema em casa, e aí ela é minha Jesusinha. Então, eu quero ajudar ela e vou atrás da religião, eu vou aprender, eu vou estudar, evoluir, vou fazer reforma para não brigar mais com ela, para compreendê-la, para ter paciência. Eu estou evoluindo, ela é minha Jesusinha. Eu não estou aceitando a situação, não. Se eu começar a aceitar que ela mande, que ela bata em mim, que ela me humilhe, que ela isso, que ela aquilo, eu estou sendo submisso a ela, estou dependente dela. Estou pior que ela.
porque ela tem uma substância, alguma coisa. Eu tô nela, não consegui amar, entendeu? E aí, bom, nesse sentido, aí eu falo, quando é claro assim, de você ver que aquele é o Jesusinho daquela pessoa, aquela situação é o Jesusinho, você já pode orientar, não, tenta, suporta, vai, porque você está vendo que a pessoa está se tornando melhor, muito melhor. Eu vou contar até um caso, que você vai falar onde que se... Eu conheci uma senhora de idade e ela dizia que o marido dela, ele bebia, e aí ele não deixava ela em religião nenhuma, ela era médium, e então ela não podia desenvolver a mediunidade dela. Então a vida dela era um caos. Aí ela, no atendimento, fala um negócio desse, e puf, não sei, o marido morreu. Meu Deus. Aí todo mundo já pensa, agora ela tá livre, vai desenvolver a mediunidade, vai crescer. Aí o problema agora era o filho. Que o filho dela dá muito problema, terrível, muito problema, então não tinha como ela se dedicar também. E tá passando o tempo, ela já tinha certa idade, sabia que muitas coisas vinham da mediunidade não praticada. E aí o filho, o que aconteceu, também se envolveu, foi preso. Não tinha mais convivência com ela. Sobrou um outro filho. E aí o outro filho também começou a se envolver, casou, foi morar em outra casa. Ficou só ela na casa. Ela seguiu o Cristo? Não. Tá vendo? É que eu falo para muitas vezes. Então, eles, mesmo ela não podendo seguir, o marido era um Jesusinho, o outro filho era um Jesusinho, todos os filhos eram Jesusinho. Era um Jesus porque, quer queira ou não, faziam ela ir em busca disso. Algo nos motiva a vida. Eu preciso saber o que motiva. Tem coisas que nos motiva para o bem e tem coisas que nos motiva para o mal. Eu preciso estar bem de olhos abertos para perceber que determinadas situações que eu estou insistindo está me motivando para o meu mal. Eu não estou me tornando melhor. E tem coisas que é dura de aguentar, mas eu consigo perceber que me motiva a fazer coisas para o meu bem. Mesmo que eu não fiz por isso, mas está gerando isso. Eu quase uma mulher, um homem difícil, mas aquela dificuldade me faz eu me tornar mais humilde, mais dócil, mais seguir ao amor. Eu penso assim, poxa, peraí, é ruim, mas está virando para mim algo muito bom, não tem que reclamar. Então, a pergunta é, será que você estaria hoje nessa transformação sem aquela pessoa? Provavelmente não. A pé, eu ando a pé, eu trabalho a pé, e se eu ganhasse um carro não seria melhor? Em tudo na vida assim, cuidado, pense bem. Às vezes o carro te dá mais esforço, é mais difícil e cansa, mas te promove disciplina, uma série de coisas. Talvez você com carro, você não venderia tanto quanto você vende. Então existem dificuldades na nossa vida que acontecem, que a gente escolhe viver. Não estou falando daquelas que acontecem na nossa vida, que a gente que escolheu viver. Muitas vezes elas nos ajudam, tá? E elas nos dão sentido motivacional para enfrentar a vida. Então, muitas vezes você vê uma mulher apanhando ali do marido, apanhando todo dia, e vou separar, separa, a mulher tenta suicídio, ela se mata pelo marido. Se mata. Gente, não dá para... Porque você não sabe o nível de dependência. É complicado. Por isso ele nunca diz quando separa, mas sim esclarece os itens para que ela enxergue. Olha, você vai falar assim, mas é difícil. Tem filhos que têm pais terríveis, disciplinadores. Bate mesmo, bate até com fio de linha elétrica, eletricidade, com tudo. Mas depois eles esquecem e falam o quê? Graças ao meu pai que eu sou assim. Olha, Guto, se meu pai não fosse ruim comigo, eu tinha ido para os outros caminhos na minha vida.
graças pancada que eu levei. Tem marca aqui, tem marca aqui, tá cheio de marca. Mas ele fala, é isso aí que... Então, não dá para você dizer o futuro de uma relação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, o esclarecimento é importante para que a pessoa se avalie. Eu estou bem nessa situação ou não? Eu estou me dando bem nessa situação? Essa situação é boa para mim? Preserva, mesmo que todo mundo diz que é a pior situação do mundo. Não importa. Para você, no final das contas, quando as luzes se apagar desse mundo e você acordar do outro lado, é você e Deus. Ninguém mais. Então, suas escolhas cabem a você e mais a ninguém. Não tem que atender a ninguém. Dar satisfação a ninguém. Isso é importante para nós. Continuando. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Cultivar a delicadeza e a cordialidade, mas sendo sincero. Então, antes de ser apenas polido em comportamento, seja sincero, seja gentil e cordial. Sincero, seja um ato da expressão do teu espírito, uma virtude sua. Porque nós entendemos educação com etiqueta sendo a mesma coisa. Não. Etiqueta é algo que se aprende, é coisa polida. É horrível, né? É praticamente um adestramento, tá? O ser humano, a etiqueta é um adestramento humano. O ser humano deveria ser mais naturalmente, né, ter as etiquetas. Então, digamos assim, as cordialidades, né, a delicadeza. Leal é dela, ser com todo mundo, não importa. E aí ele vai. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Pode ser. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Bom, primeira coisa. Sim, falar sim não dá trabalho. Um filho que te perturba, já viu criança? Deixa assistir aquele programa, Fala não pro filho. Aí ele vai falar, por que não? Aí você tem que explicar. Não é a primeira vez que você vai explicando. Quantas vezes você explicou aquilo? Vai ter que explicar de novo. Então, dá trabalho. Se você falar sim, ele nunca vai perguntar, e por que sim que você vai me deixar? Nunca ninguém pergunta por que sim. Eu vou em tal lugar, vou sair, vou em tal lugar. Tá bom, pronto, vai embora. Não, por que não? Pronto, aí você vai ter que pensar no que vai falar, vai ter que convencer com argumentos, vai ter que raciocinar, vai ter que parar de fazer o que você estava fazendo, vai ter que prestar atenção, e isso dá um trabalho demais. Então, não dá mais trabalho. Agora, não importa se é não ou se é sim. O que importa é o ensinamento que você vai trazer com o sim e com o não. Ou com o não. Então, por exemplo, se você quer dar um sim, dê um sim, mas antes de dar sim, não, olha, eu diria assim, não fala a palavra sim ou não. Dê um ensinamento que conclui um sim, dê um ensinamento que conclui um não. Porque aí você está sempre educando. Ah, posso ir na casa de um amigo? Desde que você não venha muito tarde, não seja uma pessoa desagradável, ali, você está educando, você está mostrando as regras, você não disse sim nem não. Aí ele decide, então sim. E disse sim. Posso ir na casa do meu amigo? Não é conveniente essa hora. Você não disse não. Não é conveniente essa hora. Aquela pessoa, eu não achei que é muito seu amigo, não me senti muito bem no relacionamento com ela, não gostaria muito que você ficasse andando com ela. Já disse não. Porque senão você vai ficar uma pessoa chata. Você diz sim e é bom, e você diz não, mas não explica por quê, né? Então, sim e não significa absolutamente nada, gente. Tem que ter o porquê do sim e o porquê do não, sempre, porque a finalidade dos pais não é educar. Então, educar respostas é conclusão.
E muitas vezes da minha cabeça, né? Se eu falo sim, se eu disse sim, não significa que a criança entendeu tudo o que eu pensei, porque eu nem falei. Então eu não eduquei, eu não transmiti, eu não dividi o meu conhecimento, meu ponto de vista. Eu disse sim, ela foi. Talvez ela entendeu que aquele sim seja outra coisa. Talvez o amigo dela é um usuário de maconha. Eu não sei. Parecia gente boa quando veio dentro de casa. Ele falou, posso dar cara do meu amigo? Eu falei, sim. E ele pensa, tá vendo? Meu pai só deixa porque ele foi uma maconha. Tá vendo? Como que falta do diálogo faz isso? Então é melhor, sim, desde que ele não seja, né, uma pessoa que use droga, que apronta malandragem, que seja descortês com os pais, que aí então ele já vai, opa, tá entendendo? Meu pai não sabe, mas você está educando. É isso que é importante. Então, se é sim e o sim é não. E também analisar muito o sim ou não, essa relação que você tem com o sim e com o não. Como você é quando alguém te dá um não? Para você, quando você ouve um não, você fica irritado, chateado contra a pessoa, acha a pessoa uma má índole, uma pessoa que não te quer bem? Porque essa visão que você tem sobre o ouvir o não, quando alguém te dá um não, você pensa que as pessoas também pensam a seu respeito quando você fala não. Quando você começar a entender que as pessoas, a entender naturalmente, têm o direito de dizer não, e sim, você vai se dar o direito de dizer sim e não. Porque você vai pensar que as pessoas pensam o que você pensa quando alguém te fala não. O direito dela. Só isso. Não é teu inimigo, não te quer mal, não quer te perseguir. Né? Então agora você vai precisar fazer as pazes com o não. Faz as pazes com o não. Isso aí está muito ligado à infância nossa. Qual eram os momentos em que nossos pais ou alguém que nos criou nos davam não? Como eles eram? Já vinham com aquele não como se eu fosse já o culpado, né? Ou eles vinham com a ideia do não muito tranquilo quanto à ideia do sim? Se já vinham com a ideia do não, gerou em mim aquela emoção, está impregnada relacionada ao não. Meu pai quando dizia não, ou minha mãe quando dizia não concordava comigo. Ai meu Deus do céu, então eu tenho esse ai meu Deus do céu em relação ao não. E eu não quero transmitir isso às pessoas, o que eu sentia quando eles iam negar para mim. Eu não quero transmitir isso, porque eu quero cortar isso da minha vida. Eu achei horrível passar por isso, eu não quero transmitir os outros. Então quando alguém me pede algo, eu tenho que dizer não. Eu falo, eu vou ter que ser meu pai e minha mãe para ele? Eu não quero ser. Então eu não sei falar não. Tem pessoas que falam assim, eu não sei falar não. Não, pelo amor de Deus. Pois comece a aprender a falar não. Pois é o não, que tanto não quanto sim, educa desde que eu queira educar com o sim, com o não. Desde que o meu ato de negar e de ensinar seja provido de critérios, palavras que eduquem. Essa é a finalidade. Ah, mas se a pessoa não aceita esse tipo de... Não aceita o meu não, o problema é dela. Mas não se venda, não se traia. Porque você quando diz um não, um sim, você está confiando nos seus porquês, né? Você tentou dividi-los com a pessoa que você deu a resposta. Ela não aceitou, é um problema dela. Você continua com a sua opinião. A menos que ela te dê uma outra opinião que te convença. As pessoas fogem muito da explicação, porque a explicação, a base de tudo, ela acaba gerando muitas vezes conflito, mal-estar. E ainda eu também ainda estou um pouco preso ao não, entendeu? Então eu ainda acho que isso pode gerar vamos supor que seja eu no lugar do outro. Então eu também acho que gera um constrangimento na pessoa e em mim. Então, mas quanto mais eu exercitar, mais... Então ele fala que às vezes o não é muito mais construtivo, né? Continuando, satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Porque às vezes você não pensa nesse afã de querer ajudar os outros e expõe sua vida. Então, seja
sensato, observa os pedidos que te faz, cuidado se você não está se expondo, é muito problemático. Ah, guarda um pacote aí para mim, vizinho, tá chegando Mercado Livre aí, guarda um pacote para mim. Como é que eu vou saber, né? O que está no pacote, vizinho, guardo, mas o que tem aqui no pacote? Tem tal coisa. Como? Ah, tá certo. Aí você vai ver lá, chegou o rapaz, assina aí para mim, você que está entregando aí. Negócio, mostra no aplicativo, eu quero saber se é você mesmo, porque o pacote do mercado você achou no lixo. Sempre gaveta aí um monte de droga aí, pronto, ainda liga para a polícia e denuncia, e eu vou ser pego com a droga. Como que eu vou explicar que esse negócio, né? Ah, mas está no nome do fulano, mas você que recebeu, para a polícia você só simplesmente pegou e não deu para disfarçar, mas chegou, eu que estou com o produto, o flagrante é meu, né? Então não, tem que saber muito direitinho, cuidado, né? Isso é muito importante, tá? E também querer atender tudo, todo mundo, perda de tempo, não vai conseguir. Nem Jesus agradou os 12, nem Jesus, nós não vamos conseguir. Aí ele diz assim: tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, não fala sim para bajular as pessoas, não faz um sim por querer agradar. O não também não deve ser dito com aspereza, tá certo? Então, não é o sim para ficar agradando as pessoas o tempo todo, sendo aquele bonzinho, aquela vaquinha de presépio, né? Que fica fazendo assim, mexendo no carro o tempo todo, esse movimento, aqueles bichinhos que a gente compra. Esse sim, essas pessoas falam muito sim, sem falar não. Geralmente elas trazem na educação dela a ideia do Marte. O Marte, ele é aquela pessoa que ele nunca nega, que ele faz tudo que pedem, que ele obedece todo mundo, mas ele nunca é visto, é valorizado, é correspondido. Então, porque nós temos isso na nossa cabeça aqui, pessoas boas sofrem, os homens bons que vieram no mundo sofrem, que Jesus sofreu. Então, como é que a gente vai viver um mundo sem sofrer? Então, a gente quer sofrer. E uma forma disso, de não sofrer, é de vez em quando dizer não. Mas uma forma de sofrer sempre, principalmente em injustiça, é dizer sempre sim, sem refletir em nada. É melhor que todo mundo seja que me roubou, que prestou dinheiro e não pagou, que falou mal de mim, que me explorou. Essa situação de vítima, essa visão de vítima me conforta o coração. Porque eu penso assim, se eu sou vítima, eu sofro, eu sou bom, eu vou para o céu. Certo? Não vai não. Você saiu daqui revoltado, porque as pessoas não te pagaram, as pessoas não te elogiaram, as pessoas não te deram obrigado, as pessoas não retribuíram os seus favores, os seus sims, e você sair daqui de mal com a humanidade. Que evolução que você teve? Nenhuma. Então, é o mal, a concepção que nós temos em relação ao bem e o mal. E Jesus dizia sim e não. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Você às vezes está ajudando uma pessoa, aí ela pede um favor, às vezes é melhor você dizer não, para preservar o auxílio. Urge reconhecer, porém, e isso é para você também, ó, tudo que nós estamos falando é para nós também, né? Não pode ser só para o outro. Às vezes você está trabalhando ali para ficar livre de alguma coisa que você tem uma certa dependência, uma necessidade. E aí, às vezes, é melhor você dizer, contrariar você mesmo à vontade, porque se você ceder, tem a recaída novamente. Então, urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual se vaza. Aí, nesse caso, é com relação aos outros. Então,
Não é muitas vezes o não que você muitas vezes deixa as pessoas chateadas, é como você fala o não. Às vezes o não, você aprendeu na sua educação que o não só sai de uma maneira ríspida, cruel, dura, gritando ou meio ofensivo. E o sim sempre é bom, é tranquilo. Então muda a sua forma. Diz um não de uma maneira muito suave, muito tranquila, muito calmo, sem nem sequer transpassar um senso, uma energia de julgamento, de punição, de cobrança. E verifica como vai melhorar bastante as pessoas ouvirem o seu não. Eu acho engraçado que tinha um professor que ele falava não e todo mundo comentava assim, cara, esse cara é tão bom, até o não dele a gente admite, a gente aceita, assim, como se fosse um sim, né? A gente fica até sem palavras do jeito que ele fala não. Ele era uma pessoa muito tranquila e quando ele falava o não, você ficava envergonhado do não que ele te dava, até quando você tinha argumentos para combater, você não tinha coragem. De tão bem como ele falava o não dele. Então a gente tem que ser gentil também até na hora de dizer não. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Então a forma, a maneira, como se diz, é importante. Seja o vosso falar. A maneira é importante. Lógico que a gente vai adquirir uma certa maturidade e aí a maneira já não vai mais importar, mas até lá a gente está lidando com criança e a maneira importa. Quer ver? Ensina uma criança sem cantar, ela não aprende. Aí começa a cantar, tudo que você fala você canta, ela aprende. Mas então a forma, sim, mas até enquanto ela é criança. Depois que ela cresce mais, aí não vai cantar não, que ela vai achar ridículo você cantar, né? Então é assim, depende das pessoas, a forma é mais importante do que o que está sendo dito. E depende da evolução das pessoas, a forma não importa mais, mas o conteúdo é mais importante. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser mel ou fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Ou seja, Jesus já foi aquele Mestre que nos mostrou assim, ó, faça o que eu faço, aprenda como eu faço, porque o que eu faço é o que eu falo. Eles são pertinentes. Jesus não falava e fazia diferente. Então, o que eu falo é o que eu faço, então você pode fazer o que eu falo ou o que eu faço. Tá certo? É muito dentro. Por isso é uma discussão assim. O batismo é ou não é necessário? Bom, por esse princípio, se ele fosse necessário, Jesus teria batizado. Compreenderam? Por esse princípio aqui. Ele próprio teria batizado, nem que seja uma única criança, para nos ensinar a fazer. E teria deixado o registro na história, já que ele ensinava com o ato e com palavra. Tá certo? Como ele não batizou ninguém, então se diz que não é necessário, porque ele não fez. Mas ele foi batizado por João Batista. O que a humanidade fez a Jesus não é ensinamento de Jesus, é da humanidade. O ensinamento de Jesus é o que ele fez para a humanidade. Como ele estava na humanidade, ele se sujeitou às regras da humanidade. Batismo, chicoteamento, crucificação, já vou mais drástico de tudo. Tudo que quiseram fazer com ele, fez. Mas não foi ele que ensinou. Não vai ter cristãos crucificando cristão porque fizeram a Jesus, né? Então, nós compreendemos que Jesus, com a perfeição dele, ele não deixou nenhum assunto sem ser tocado. Isso significa que, se ele não fez,
ou se ele não ensinou a fazer, não é para nós fazermos nós cristãos. Se na época tinha essa cultura de ser feito, depois dele, ele não reforçou essa cultura, não ensinou essa cultura, então morreu ali. Por isso que ela é um advento novo, uma nova proposta de rituais, imagem, vão amar a Deus em espírito e verdade. Para eu amar a Deus em espírito e verdade, eu vou ter que entender Jesus através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. Tem muita coisa que Jesus não tocou, não falou, não tocou. Por exemplo, quer ver uma coisa? Jesus recomendou banho de rosa, de alguma coisa? Não. Certo? Jesus receitou remédio? Não receitou remédio para ninguém. Jesus, enfim, ele tomou remédio? Não temos história, nada. Ele tomou algum banho, ele saiu hoje está na hora de ir para a cachoeira para descarregar, Pedro. Né? Não falou, não tem isso, vou tomar banho no mar, que lá tem bastante água com sal e tal, vou me lavar. Não teve isso. Então ele veio mostrar exatamente para nós, porque ele veio pregar para a alma e não para homens. Essa é a diferença. Para homens não dá para pregar, porque nós somos cheios de cultura, de loucura na cabeça, de fazer. Ele ia discutir com a humanidade, ele iria discutir. Então ele não quis pregar para homens, ele foi falar para as almas. Sua alma, o espírito não precisa. O espírito, ele vem ensinar espírito para espírito. Espírito não precisa tomar banho, espírito não precisa batismo, espírito não. Entendeu? Espírito. Trabalhar no sábado. O espírito precisa parar de trabalhar no sábado, o espírito pode trabalhar de domingo a domingo. Mas falou sobre o trabalho, a diferença, né? O trabalho é algo útil. Trabalho é uma atividade útil. Emprego que é remunerado. O trabalho é útil, pode ser ou não remunerado. Mas emprego nem sempre é útil e tem que ser remunerado, porque ninguém trabalha de graça. Não é verdade? Então tem que tomar, nós cristãos não aceitamos emprego imorais, anticristão. Vender droga, tráfico de pessoas humanas, prostituição, são coisas que não são morais para um cristão. Mas é um emprego. Tá saindo, inclusive, tem um debate muito grande sobre a prostituição. Olha, gente, a prostituição é muito antiga. Ela é uma profissão. Quer nós queiramos, não. Quer nós... Não, mas pode ou não pode? Tem tanta coisa que não pode, todo mundo faz. Isso pouco nos importa. O importante é saber se a pessoa que está fazendo é cristã. Se ela é cristã, não pode. Não pode. Entendeu? Não teria sentido isso. Né? Ela explorar um corpo que não lhe pertence. E que ela deveria preservar. E que pode ser a entrada de inúmeras doenças. Sem falar a quantidade de problemas nos chakras, né? E no perispírito da pessoa. Então, olha, tem uma série de... A sexualidade não deveria ser explorada no nosso mundo. Isso, a história da sexualidade no nosso mundo, ela é complicada. Pode um dia ser oficializada a prostituição no meio no nosso mundo? Pode. Uma vez que se comercializou, né? Pode. Mas é uma vaga de emprego para um cristão? Aí é outra história. Né? Aí é uma outra história. Mas nesse mundo aqui, pode passar, por exemplo, os traficantes para também ser... CLT, sei lá, contratados, emprego, pode, nesse mundo aqui, ainda mais que agora também a gente está vendo que nem a nossa Constituição é mais observada, então agora depende da cabeça de quem está lá. Vai ser, não vai ser, hoje, não acabou.